Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Irmãos, eu estou um pouco sumida, né, por algumas razões. Quem me conhece sabe, eu tenho uma filha e ela estava de férias. E eu terminei não conseguindo gravar o Gotículas, né? Fazer a resenha do que nós lemos. E hoje eu ainda não vou gravar a resenha. Eu fiquei incomodada para falar um pouco sobre isso, porque esses dias eu estava muito atarefada, não conseguia, apesar de estar de férias, mas como ela também estava, né, como eu estou falando, não consegui gravar os vídeos e estava lendo a palavra, mas muito pouco. Teve dia que eu nem consegui ler. E aí aquilo me incomodou. E Deus me mostrou Marta e Maria, né? E aí me incomodou a gravar esse vídeo para falar com vocês. Que às vezes, muitas vezes, às vezes não, muitas vezes, nós deixamos afazeres, os afazeres não somente domésticos, mas os afazeres do dia a dia, né? Tomar o lugar de Jesus, né? A gente pode perceber lá em Lucas 10, a partir do 38, eu vou ler rapidinho para a gente só poder relembrar, né? E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, no caso Jesus e os seus discípulos. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, presta atenção: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmãos? A gente pode perceber que Jesus chegou naquela casa, junto com seus discípulos, e Marta, ela ficou muito distraída querendo servir ele. Claro, é natural quando chega um visitante, né, uma visita em nossa casa, a gente quer servir da melhor forma. Não é verdade? A gente quer oferecer alguma coisa, a gente não quer que nada fique desorganizado. É natural da gente, principalmente nós mulheres. A gente não quer que nada saia do lugar. Só que nesse momento era Jesus que tinha chegado na casa delas. E aí Maria, percebendo isso, que talvez não tivesse uma outra oportunidade daquela, ela aproveitou a oportunidade e se assentou ali aos pés de Jesus. E aí Marta reclamou, né, dizendo: Senhor, o senhor não está vendo? Não te importa que minha irmã não me ajude para que eu possa servir vocês? E ele diz: Marta, estás muito ansiosa, fadigada, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte, algumas versões dizem a melhor parte. E essa não lhe será tirada, porque todo o ensinamento que nós temos não nos será tirado. As coisas do dia a dia, irmãos, se acabam. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu costumo brincar lá na igreja. Serviço doméstico parece que pare, né? Vai parindo. Cada vez que você vai trabalhando, vai aparecendo, vai aparecendo. Aí você acorda de manhã, vai fazer café, vai lavar os pratos do café, daqui a pouco você já se preocupa com o almoço. E aí vai fazer o almoço, e depois que termina de fazer o almoço, você vai lavar tudo aquilo. E prato pare também, né? E aí você termina de almoçar, vai lavar tudo aquilo, daqui a pouco você tem outras coisas para fazer. E antes disso, talvez você vai lavar a roupa, vai varrer a casa, vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Quando é de tarde, você vai recolher a roupa que lavou. Você vai, enfim, né, pensar um monte de coisa. Daqui a pouco vem jantar e mais prato lá na frente e tudo. Se você não se atentar, você não faz mais nada. Você só vive para o serviço de casa. E aquelas que trabalham fora ainda é pior, porque tem o serviço de casa e ainda tem o serviço fora para fazer, né? Tem que acordar mais cedo para deixar tudo pronto, para poder ir para o trabalho, para quando voltar terminar de fazer. Eu sei, porque quando eu saio do trabalho, às vezes eu digo assim, vou para outra parte, né? A segunda parte, a terceira parte com Vitória. Então, Jesus me mostrou
que durante esses dias de recesso, que não foi umas férias tão longas assim, eu negligenciei ele. Eu me preocupei com as coisas de casa, que é natural, a gente quer deixar tudo organizado, ninguém quer sua casa suja, né? Ninguém vai deixar de dar almoço para os seus filhos, para o seu esposo, ninguém vai deixar de servir um hóspede, uma pessoa que chega em sua casa, uma visita que chega em sua casa, mas o que eu quero dizer, o que foi que Jesus me incomodou, que a gente tem que manter o equilíbrio, irmãos. Se a gente não tirar um tempo para Ele, e aí você tem que escolher qual é o melhor tempo para você, se é logo de manhã, tem gente que prefere acordar mais cedo para ler a palavra, para buscar Jesus, tem gente que já prefere à noite, tem gente que já prefere à tarde, enfim, cada um tem seu relógio biológico, seu tempo. Então, o que não pode é deixar com que esses afazeres venham nos afadigar, nos deixar ansiosas. Entendeu? Porque às vezes a gente fica ansioso querendo fazer as coisas, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E se você não parar um tempo para Jesus, você não vai ter. Porque a gente sempre tem o que fazer. São os afazeres, né? Nós sempre temos o que fazer. Então a gente pode, sabe, manter o equilíbrio. Foi isso que Jesus estava querendo dizer aqui, ó, Marta, se aquiete um pouco. Maria escolheu a melhor parte, dá um tempinho aqui, vem ouvir. Ele não está na Bíblia, eu que estou, né, interpretando. Vem ouvir aqui um pouco e depois você vai e nos serve. Eles não estavam ali para serem servidos, Jesus estava ali para servir. Jesus estava ali para ensinar. E aí ela poderia aproveitar um pouquinho aquele tempo e depois terminar para fazer as outras coisas. E é isso que Jesus quer de mim e de você. Deus me incomodou esses dias para falar sobre isso. Eu digo, meu Deus, é verdade. Eu me preocupei tanto, né, em cuidar da casa, em cuidar de Vitória, que eu negligenciei um pouco as coisas de Deus. E a gente não pode, porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos deixar a ansiedade para lá, que quando nós nos voltamos para as coisas de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Sabe, ontem mesmo eu fui para a igreja com muita dor de cabeça, eu estava muito cansada, eu tive um dia cheio, desde quinta, um dia cheio, e eu estava com dor de cabeça, muito cansada, dor na nuca, e a vontade era de ficar em casa. Depois eu falei, eu vou ficar em casa? Não vou, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou pedir a Deus, sabe, que me cure, que restaure a minha vida. E eu fui, e foi uma bênção, irmãos. Eu orei, eu falei com Deus, eu me senti muito melhor. Acho que se eu ficasse em casa, eu ia ficar com Vitória assistindo desenho. Criança assiste, né? E a gente termina assistindo junto. E não ia receber a melhor parte. E aí eu escolhi a melhor parte, fui para a igreja, orei, busquei a Deus. E eu vou dizer uma coisa, que eu voltei bem melhor, praticamente sem dor de cabeça nenhuma. E aí Deus me mostrou isso, e é isso que eu vou te falar nesta manhã, desculpa, é o costume da noite, né? Talvez você diga, mas pastor, eu não consigo, eu preciso fazer as coisas. Eu quero lhe dizer, deixa a ansiedade para lá, sabe? Não ande ansioso, não ande ansiosa por pouca coisa. Deixa um pouco as coisas de lado, um pouco, tenta achar o equilíbrio. E sim, você pode, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Filipenses 4,13 que nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que nos fortalece é Jesus. Então nós podemos todas as coisas em Jesus. Então, irmãos, deixa de lado toda essa preocupação, sabe? A palavra nos diz lá no Evangelho também, que quando ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Que ele diz, os passarinhos não andam ansiosos, os girassóis não andam ansiosos, né? E são tão lindos, e Jesus alimenta cada um deles. Então, assim, não fiqueis ansiosos por pouca coisa. Busca o Senhor, priorize a leitura da palavra, a oração, priorize buscar a Deus, e todas as outras coisas vão se encaixar. Quando a gente primeiro faz as coisas, a gente está tão cansada, e quando vai terminar de fazer já é tarde, que você não tem nem tempo, nem cabeça, né? nem mente para poder ler. Mas se você botar isso em primeiro lugar, seu dia vai render muito mais. Foi o que Deus me incomodou para eu falar com você nesse dia. Amém, irmãos? Então, que Deus te abençoe. Eu creio que nós lemos essa semana, né? Crônicas, Romanos, começamos a leitura, né, de Crônicas, Romanos, nós terminamos Reis, segundo Reis e Salmos,
E vamos continuar a leitura em Crônica, 1 Crônicas e Romanos, e eu creio que Deus irá falar poderosamente aos nossos corações. Amém, irmãos? Então, que Deus te abençoe e busque ao Senhor em primeiro lugar, que todas as outras coisas vão se encaixar, vão encontrar o seu lugar. Amém?